Por que espreguiçamos ao acordar? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Altair, vamos para os recados da paróquia. Quais são? Número 1, vai no iTunes Store, dê 5 estrelas e faça o seu comentário. Isso aí. Número 2, indique um episódio do Naruhodo para alguém que nunca ouviu o Naruhodo ou mesmo nunca tenha ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho de nossa podosfera. E número 3, Altair. O número 3 é sobre ajudar a manter o Naruhodo no ar, Altair. Isso aí. E para contribuir, basta usar o aplicativo PicPay e assinar o apoio mensal de R$15. São 2 Coca Zero, querido ouvinte. Uma para o Altair e uma para mim. E como assinante, além da nossa gratidão, você terá 3 coisas. 1. Você terá acesso ao grupo secreto no Telegram, ou seja, assinante pode conversar com a gente e com a comunidade de ouvintes assinantes. 2. Você terá vantagens especiais. Por exemplo, assinante recebe os episódios no grupo secreto do Telegram antes de todo mundo. E 3, você receberá conteúdos exclusivos. Por exemplo, assinante recebe episódios que só são distribuídos no grupo secreto do Telegram. Então é isso, baixe o aplicativo PicPay e assine o apoio mensal. Com o PicPay você ainda vai poder pagar boleto, transferir dinheiro entre amigos, recarregar celular, sacar o saldo em qualquer banco 24 horas sem taxa. E olha só, no primeiro mês de apoio ao Naruhodo, você ainda tem um cashback de R$10. Isso mesmo, você assina e recebe R$10 de volta. Tá? Agradecemos desde já e participem, por favor. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. Naruhodo está abrindo espaço para os podcasts das Minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Olhares, comandado pela Aline, pela Luíse, pela Lígia e pelo Marcondes. Ouça o recado que a Aline Hack deixou para você, ouvinte do Naruhodo, e conheça o podcast Olhares. Olá, eu sou a Aline Hack, host do Olhares Podcast, e tenho um convite para você. Faça a si mesmo a pergunta: se eu fosse feminista, como veria o mundo? O Olhares trata de forma clara e educativa as pautas feministas, para transformar a visão do mundo sobre o papel da mulher na sociedade, suas conquistas e perspectivas, partindo de conceitos até chegar às verdadeiras lutas. Conheça mais sobre o Olhares em olharespodcast.com.br e nas redes sociais pelo perfil @olharespodcast. Um pouco de feminismo não faz mal a ninguém, e muito feminismo faz bem para todo mundo. Siga também a hashtag Mulheres Podcasters e encontre casts incríveis e variados apresentados e produzidos por elas. Venha construir novos olhares com a gente. Olhares Podcast. Só de ouvir, dá pra ver que é diferente. E quem está de podcast novo é o meu amigo Ricardo Cavallini, o Cava. É um podcast que trata de tecnologias, mas eu vou deixar ele mesmo, o Cava, contar para vocês. Fala aí, Cava. Olá, Ken. Olá, Altair, ouvintes do Naruhodo. Eu sou o Cava e gostaria de convidar vocês para conhecer o Deu Tilt, um podcast novo que eu estou fazendo lá no UOL, entrevistando especialistas para falar sobre tecnologia e inovação, mas com um pouco mais de profundidade e de uma maneira leve que todo mundo possa participar da discussão. Eu vou falar sobre impressão 3D, inteligência artificial e até tecnologias que pouca gente conhece ainda, como o CRISPR. Não apenas explicando essas tecnologias, mas também respondendo algumas dúvidas. Será que meu filho precisa aprender programação ou eu só estou criando o torneiro mecânico 2.0? Impressão 3D de órgãos humanos. Qual será o órgão mais difícil de imprimir? Será que vai ser o fígado, coração ou o cérebro? E além de curar o câncer, será que eu consigo aumentar meu pênis usando o CRISPR? Deu tilt? Corre lá para escutar. E chegamos ao momento Alura, Altair. Isso aí. Se você não sabe, precisa saber. A Alura é a maior plataforma de cursos online da América Latina. São mais de 1000 cursos disponíveis, incluindo temas como tecnologia, inovação, gestão, entre outros, para fazer a diferença na sua carreira. Seja para entrar no mercado de trabalho, seja para subir aquele degrau na sua trajetória profissional. E sabe o que é melhor? Você tem acesso a tudo com apenas uma mensalidade. É isso mesmo, uma só mensalidade e você pode fazer o curso que quiser, na hora que quiser, quantas vezes quiser.
E ouvinte do Naruhodo, claro, tem desconto especial de R$100 no preço original. É isso mesmo, R$100 de desconto. Então visite agora mesmo alura.com.br/promoção/Naruhodo. Altair, temos pergunta de ouvinte. Pergunta de manhã. Aquela pergunta que dá uma preguicinha. Isso, pra começar o dia. Muita gente ouve de manhã no Naruhodo, né? É verdade, Altair. A pergunta veio do Guilherme Neres dos Santos Lozila. Tem 36 anos e mora em São Paulo e é bancário. Ele diz o seguinte, Altair. Dia desses eu estava pela internet quando eu vi um vídeo de um porco-espinho se espreguiçando. E aí eu lembrei de vocês. Por que espreguiçamos, afinal? É algo que relaxa, mas que fazemos geralmente quando estamos relaxados. Faz sentido isso? Tem alguma função biológica evolutiva? Serve para alguma coisa? Além dos mamíferos, há outros animais que se espreguiçam? As galinhas, por exemplo, Altair? Abraços e obrigado pelo trabalho. Continuem a divulgar o conhecimento, porque estamos precisando. Muito obrigado. Olha aí, Altair, vamos começar pela pergunta mais importante. As galinhas se espreguiçam? Sim. Unilateralmente ainda. É mesmo? Ela espreguiça só de um lado. Olha só. É que assim, de cada vez, né? Como assim só de um lado? Imagina você mesmo se espreguiçando de manhã. Você levanta os dois braços, né? Certo. Ou você joga as costas. Levanta os dois lados, joga os... Você entorce as costas para um lado, pro outro. Certo. A galinha não, ela só se espreguiça de um lado de cada vez. Porque o cérebro dela é muito especializado, muito mais que os nossos. Então ela separa. Mostrando novamente você já viu, a superioridade galinácea. Nem precisa falar nada. Eu não sei porque as pessoas não percebem sua obviedade. Por exemplo, aconteceu com você, com certeza você conhece alguém, que foi espreguiçar de manhã e deu um mau jeito? Opa! Dá tipo uma esticada. Sim, isso, alongada. Dá aquele mau jeito. Trava o corpo. Às vezes dá um torcicolo e tal. Galinhas não tem isso. Porque elas esticam um lado de cada vez. Então não tem problema. E elas esticam a perninha pra trás, depois vai esticar a outra perninha. Então elas não travam as costinhas delas. Quer dizer, pra gente também não correr esse risco, o ideal era que a gente imitasse as galinhas. Pode. Mas assim, o espreguiçar tem um pouco a ver com o padrão fixo de ação. Certo. Que a gente descreveu, que é bem detalhadamente, que é padrão fixo de ação no episódio sobre se existe instinto materno. Na parte 1. É importante discriminar, por exemplo, porque em português a gente tem espreguiçar e a gente tem alongar. Certo. Né? Porque o espreguiçar também alonga. Mas não é um alongamento, um exercício de alongamento que você intencionalmente estica e tal. Quando você alonga, você tem um pouco mais de controle. Espreguiçar, em geral, você espreguiça mais ou menos do mesmo jeito. É um alongamento meio descontrolado. Assim. Não, mas tem a ver com você. Então, por exemplo, você vê em você mesmo é mais difícil. Mas se você convive com alguém, dorme com a pessoa eventualmente, você vê o jeito que ela espreguiça, você vai ver que é mais ou menos do mesmo jeito. Todo mundo espreguiça de um jeitinho. Né? Então por isso que é mais ligado a um padrão fixo de ação, é um jeito. Por exemplo, mas é um jeito individual, você quer dizer? Tem pouca... Cada um tem seu jeito. Não sei se como se fosse um RG, né? Cada um tem exatamente o seu. Mas tem padrões individuais razoavelmente descritos. Então, por exemplo, tem gente que espreguiça pondo as mãos pra cima, né? Alonga, que é o mais comum, que é o que a gente vê. Tem gente que espreguiça pondo as mãos pra baixo. Verdade. Tipo, dobra os pulsos e força a mão pra baixo. Né? Tem gente que, por exemplo, põe a mão atrás da cabeça. Né? E torce o corpo. Tem gente que parece uma cobra, gira assim. Tem gente que faz barulho. Tem gente que não faz. Né? Então tem várias variações. Não parece que é uma variação cultural. Tá? Em culturas que fazem mais barulho, outras fazem menos. Parece que é mais individual. Né? E, assim, falando já de causas biológicas, né? Tem uma causa biológica, sim. Tá? Você consegue ver fetos a partir de 12 semanas, 4 meses, eles já espreguiçam. Dentro do útero. Olha só, é possível já assistir isso no ultrassom. Sim, então às vezes você vê lá a mamãe, ele tá me chutando, não tá espreguiçando, tá empurrando com a mão. Certo. Né? Então é muito comum, tá? É algo bem básico e tal. Esse Naruhodo tem a ver com o Naruhodo, por exemplo, sobre bocejo. Certo. Né? Por que a gente boceja? Porque a gente soluça, né? Bocejar e espreguiçar em geral vêm juntos quando é de manhã, né? E aí, baseado na sua experiência aqui, você acha que outros animais também espreguiçam? Eu acredito que sim. Pelo menos eu já convivo muito com cachorro e gato e os dois espreguiçam. Então, mas você acha que é igual ao nosso? Então Não, imagina, é diferente. Imagina, você acorda de manhã,
Aí você espreguiça e levanta. É diferente. O gato, por exemplo, se espreguiça colocando as patas pra frente e jogando o corpo pra baixo. E põe a bunda pra cima. O cachorro também, né? Ele também faz isso. Verdade, o cachorro é mais parecido com o gato do que com a gente também. Isso, mas você acha que eles fazem pela mesma razão? Eles fazem quando estão com sono? Eu acho que não tem a ver com sono. Eu acho que tem mais a ver com alongamento, no caso deles. Porque eu geralmente, ou pelo menos quando eu assisti eles fazendo isso, é porque eles estavam parados numa posição por um bom tempo. Muito bem. E quando você tá dormindo, você tá o quê? Parado por uma posição por um bom tempo. Muito bem. Então tem a ver. Tá vendo? Então, por exemplo, quando você vai dormir, você deita pra dormir, você não espreguiça. Você espreguiça quando você acorda. Verdade. Né? Então, no nosso caso humano, a maior parte do tempo que você passa parado é dormindo. Certo. Mesmo sentado no escritório, por exemplo, você fica trabalhando no escritório, nosso amigo bancário, chega uma hora que ele levanta e dá uma espreguiçada. Eu levanto, tento levantar de 1 em 1 hora, pelo menos. Sim, e é bom, é bom. E dá uma espreguiçada, uma alongada. Dá uma alongada, né? então. Então, muita gente associa com sono, porque é o mais comum. Né? Normalmente, o maior período de tempo que você passa parado é dormindo, né? Nos animais, tem um nome diferente. Então, assim, pra gente espreguiçar, né? Sim. Em geral, espreguiçar é algo de manhã e é associado com bocejo. Isso. Então, por exemplo... Ou seja, associado com sono, com sono, com mudança de estado. Uhum. O seu comentário foi muito bom, porque o gato, o cachorro, passa muito tempo parado, daí ele espreguiça. Isso é um sinal para preparar o corpo de que ele tá mudando de estado. Isso. Saindo de um estado parado para o movimento. Verdade. Tá? Então, assim, espreguiçar não tem a ver com sono, tem a ver com a falta de movimento. Então, é um fenômeno do movimento. Verdade, sim. Tanto é... Mas, por exemplo, o bocejo tem mais a ver com sono. Certo. Entendeu? Então, assim, inclusive tem um termo que é o Stretching Yawning Syndrome, né? Que, assim, é esse espreguiçar que você faz de manhã, ele é sempre associado com o bocejo. Certo. Ou você espreguiça junto e boceja, ou você faz um ou faz outro, mas é sempre de manhã, né? Quando você, por exemplo, tá muito tempo sentado trabalhando e levanta e estica um pouco, raramente você boceja. É mais alongar. É só o stretching mesmo. Isso, faz um barulho, tal, e pronto, né? No caso do cachorro e o gato, como a gente não sabe, a gente sabe que esse fenômeno de stretching e yawning aí, ele vem sempre depois de um movimento de imobilidade, né? Mas tem um nome diferente, que a gente faz também. Então, você espreguiçar no intervalo do seu trabalho, não é isso. Tá? Esse nome só é relacionado com o espreguiçamento que você faz quando você acorda, que nome é chamado esse? pandiculação. Pandiculação. Tem a ver com acordar. Tem a ver com despertar. Não, tem a ver com a espreguiçada que você dá logo depois de acordar. Essa espreguiçada é chamada pandiculação. Que é o que o cachorro e o gato faz. Que não é simplesmente por ficar parado, embora acordado por um bom tempo. Sim, porque tem que... Na pandiculação... Você estava dormindo antes. É isso? Na pandiculação tem que acontecer 2 eventos. Tem que bocejar e esticar ao mesmo tempo. Ah, tá. Se você não boceja e só faz um separado do outro, não é pandicular. Certo. Nome bonito. Não é uma palavra nova. Pandiculação. Um verbete novo. Uma palavra nova. Um verbete bom, né? Que você pode usar aí na sua conversa de bar. Isso, pandicular. Estou pandiculando. Dá uma licencinha aqui. Estou pandiculando. Você pandicula aqui sempre? Isso, só que tem que bocejar junto. Né? Você não consegue falar e pandicular ao mesmo tempo. Certo. Tem que bocejar. Pandicular vem do verbo em latim pandiculare, que quer dizer esticar. É bem direto, assim, né? Que a palavra não tem nada a ver, né? Mas tem a ver. Então, que animais pandiculam, né? É porque, assim, pra gente, pandicular é um pouco mais difícil, porque cada um faz de um jeitinho, né? Mas você pega gato, cachorro, que é bem estereotipado o jeito, ali é uma pandiculação clássica. Certo. Então, animais pandiculam. Tá? A gente também, mas a gente pandicula do nosso jeito. Certo. Tá? Mas qual é a função? É de preparar? Sim. Assim, porque... Alguma coisa pediu que você fizesse isso, assim, né? É que não é uma intenção, mas é uma reação. Mas o corpo pediu. Isso, emerge. Tem a ver com o Naruhodo sobre risada. Certo. Né, que a gente falou, por que a gente sente cócega e por que a gente dá risada. Que dar risada e cócega é resultado de um processo muito básico, que é o processo de respirar. Sim. Então você põe o ar para dentro. De novo, a gente tem o respirar aí presente, né? Quando também. Você tá falando sobre bocejar. Isso. Você alonga ao mesmo tempo que você tá soltando ar, não é isso? Tem um pouco a ver, mas é mais ligado com a atonia muscular, com o músculo. Certo. Então, para rir, para sentir cócega, entra o ar e aí ha, né? Por isso que todos os sons de risada são sons para fora. Né? O espreguiçamento, o fenômeno básico não é respirar, são os músculos. Tem a ver com a tensão muscular. E aí tem a ver com a embriologia. Aí você tem que ir atrás da embriologia de não ser quando você tem a pandiculação. Né? Quando você tem a pandiculação, aí a respiração tá no meio. Isso, tá junto. Mas ela não é a causa principal. Se você
puxa o ar pra... Você tá esticando, você puxa o ar pra dentro. Você puxa o ar pra dentro. E depois solta e às vezes até fala, né? Às vezes você até que solta um som mesmo, isso. Né? Assim, mas é importante separar os eventos. Porque assim, bocejar é uma coisa que é associada com esticar, mas tem causas diferentes. Verdade. Não, tanto que dá pra você bocejar exatamente do mesmo jeito, sem esticar nada. Isso, e dá pra esticar sem bocejar. Verdade. Mas de manhã, como é o maior tempo de imobilidade... combinação aí que tem esse nome. Mas aí é importante explicar as causas separadas. Certo. Tá? Então, por exemplo, o gato pandicula é bem estereotipado, cachorro, tem a ver com a embriologia dos nossos músculos, tá? Que é muito comum aos mamíferos. Então, todos os mamíferos pandiculam, praticamente sem exceção. Então, se você procurar vídeo no YouTube, você vai ver porco-espinho, cavalo, vaca, pega todos esses bichos aí. Eu não tinha visto porco-espinho até esse ouvinte enviar essa pergunta e eu procurar. E ele pandicula um pouco, mais ou menos ao contrário do gato, né? Que o gato abaixa, ele levanta, né? Mas cada um tem o seu jeitinho, tá? Até tartaruga é mais difícil, mas aves todas pandiculam. Então, a ave, por exemplo, estica a asa e estica o pé, de um lado, depois do outro. Certo. Papagaio, tal, várias aves fazem. Porque o padrão muscular é muito parecido com o nosso. Réptil já varia um pouco. Réptil já tem uma variabilidade um pouco diferente, porque a estrutura embriológica muscular é um pouco diferente. Mas, por exemplo, você pode procurar que bocejo, por exemplo, em cobra. Cobra boceja. Bocejo em cobra. Eu vou até procurar aqui. Pode procurar. Bocejo em cobra. Então, Altair, tô vendo aqui, a cobra bocejando é basicamente abrindo a boca, né? Abrindo o bocão, Mas ela abre de um jeito excepcional. Tá comendo assim, cavalo, né? A boca vira uma estrutura 180 graus. Sim. Não, mas então, você vê que é um mecanismo de preparação para um movimento. Sim. Então imagina que, de repente, ela abre a boca. Né, como um reflexo. Então, pode dar alguma lesão muscular. Tipo, não é igual a gente que cai o queixo, né? Mas é tipo você que faz um movimento brusco e pode estirar alguma coisa, sabe? Sim, então, espreguiçar... É verdade, eu tenho um amigo que caiu o queixo, né, deslocou a mandíbula, bocejando. Bocejando, pode acontecer. Bocejando. Ele foi direto do bocejar na cama pro pronto-socorro. É que aí é mais articular, né? Que foi uma articulação. Mas às vezes você tá meio parado, assim, de repente você estica o braço pra pegar alguma coisa que tá caindo e dá uma esticada, dá um jeito no músculo. Dá uma estirada, exatamente. Acontece. Sim. Então, não, tanto que a gente alonga antes de fazer a prática esportiva, né? Idealmente a gente alonga um pouquinho. Antes e depois, né? Isso. Então a ideia do espreguiçar é essa ideia, a passagem de um período de atonia para um período de movimento e vice-versa. Faz todo sentido. É bem razoável. E aí como que acontece isso na embriogênese, né? Então se você lembra dessas aulas de biologia lá, quando tem a fecundação do óvulo e tal, aí vai lá módula, blástula, celulinhas, aí depois forma tipo feijãozinho. Certo. Né? Tem aquele bichinho lá com o feijãozinho, a notocorda e tal. E aí, esse bichinho, né, o feto bem pequenininho, um mês, até menos de um mês até, vai começar a formar as diferenciações celulares, as diferenciações das células. E aí, você começa a formação de uma célula que chama mioblasto. Mioblasto dá origem aos músculos. Certo. Né? Então, essas celulinhas vão se formando, vão se organizando, e aí os mioblastos, as celulinhas, vão se organizando em tubos, miotúbulos. Tá? E aí se você... Assim, eu não vou ficar falando muito de fisiologia muscular, que é bem complicado, mas só para ter uma ideia, os seus músculos, eles se organizam em células que formam cadeias e viram tubos. Tá? E aí você tem duas camadas de miotúbulos, tanto nas aves quanto os mamíferos, são assim. Para ficar mais fácil de imaginar, imagina conduíte, que você passa fio dentro. Né? Imagina que os músculos são isso, são conduítes. Todos juntinhos. E aí você tem duas camadas, a camada de baixo e a de cima. Na camada de baixo... Os fios que passam dentro desses conduítes são os neurônios motores. Tá. É tudo célula nervosa que passa no de baixo. Tá? Então a camada de baixo você tem receptores nervosos, a camada de cima você entra os tendões, que são coisas que ligam nas articulações. Então você tem duas cadeias de conduítes empilhadas, na parte de baixo você tem os sinais nervosos, que são transmitidos e recebidos, e na parte de cima você tem a sustentação, que são os tendões. E eles são independentes. Essas células começam a ficar independentes. Então, às vezes, por exemplo, você tem um movimento do cérebro para ativar a camada de baixo e a camada de cima é ativada depois. Né? Às vezes, o tendão, você está fazendo um movimento, o tendão é estimulado a segurar. Então, contrai aqueles, mas não avisa o cérebro. Então, eles são bem independentes. Certo. Então, você tem duas estruturas bem básicas dos músculos que são independentes, mas estão grudadinhas. Uma depende da outra. Como as vias de ação são diferentes... Então imagina o seguinte, que você está parado, né, descansando. Você está dormindo, por exemplo.
Então, as vias musculares, as células musculares que recebem inervamento neural, eles recebem um sinal do cérebro dizendo, vamos dormir, calma. Né? Então ele recebe um chamado para não ser ativa, a camada de baixo. Mas a camada de cima é ligada no tendão, né? Que não recebe essa ligação direta do cérebro. Isso é, por exemplo, uma das razões, uma das causas de que porque quando você começa a dormir, você tem espasmo. Certo. Sabe, a gente tem um Naruhodo sobre isso, né? Porque pessoas pensam que estão caindo quando estão dormindo e tal. Sim. Então, você está começando a dormir e de repente você tem espasmos. Porque a parte de cima das fibras começa a reagir e a parte de baixo não. Tá parada. Aí, conforme a parte de cima percebe que a parte de baixo tá parada, ela vai parando. Então, a parte de baixo das fibras para, a parte de cima vai parando por indução. Ela vai parando aos poucos. Então, você tem pessoas dormindo, por exemplo, é benigno, que tem mioclonia. Se você vê uma pessoa dormindo... Mioclonia. Mioclonia, sim. Muito comum em pessoas com tremor essencial. Tem a ver com o nosso Naruhodo sobre tremor essencial. A pessoa tá dormindo, você vê, por exemplo, que a boca dela mexe. Ou o ombro mexe. Não mexe o músculo, não mexe tipo o joelho, a perna. No começo do sono, você chuta. Você dá uma tremida e tal. Mas depois que você tá num sono mais profundo, você vê que, por exemplo, dentro do braço o músculo mexe um pouco. Ou o ombro mexe um pouco. Ou a sobrancelha frange. Sabe? Isso tem a ver com a mioclonia. É a parte de cima dos músculos que tá tentando adaptar por indução a parte de baixo. Tá? Então, aí imagina, a parte de cima quer mexer, a parte de baixo não. E você ficou muito tempo parado. Por que você espreguiça? Pra harmonizar o ciclo de movimento das duas camadas do músculo. Porque elas são desincronizadas. Sabe um exercício legal? Sabe quando você tá... Imagina que você tá andando de mão dada com alguém. Sabe? Você tá de braço dado com alguém. E aí você percebe que conforme você vai andando, chega uma hora que alinha o seu passo. Sim. Né? Sim. Você vai alinhando, né? A passada. Tem criança que faz isso. Ela não tá alinhando o passo com a outra. O que as duas fazem? Param e aí começa de novo. Certo. Né? Espreguiçar é isso. Então é como se fosse duas crianças andando, né? Que são as partes do músculo. E chega uma hora durante o sono que você para. E aí, o que é o espreguiçar? É meio que pedir pros dois músculos esticarem para eles entrarem depois numa ressonância de atividade. E aí como se tivesse dar uma sincronizada. Uma sincronizada, é um restart. Certo. Né? Isso. É um restart. Um reset do sistema. Você dá um reset. E isso diminui muito lesão. Né? Diminui muito lesão de manhã, ou tensão. Por exemplo, tem pessoas que não espreguiçam. Não é uma condição clínica, mas pessoas com tremor essencial espreguiçam elas não espreguiçam porque elas têm menos necessidade de espreguiçar? Tem uma menor atividade do corpo para isso. Sei. Então, são pessoas que espreguiçam menos de manhã, bocejam menos também. Tem menos atividade. Tá. E aí, assim, tremor essencial é um pouco associado, mas tem pessoas, por exemplo, com fibromialgia, que tem dor muscular crônica. Ela começa já a ter um condicionamento do corpo de não se mexer muito. E aí ela evita porque fica com medo de estalar alguma coisa. Aí é um problema, né? Quer dizer, ela tá travando mais. Travando o corpo aos poucos. Sim, né? sim. Mas ao mesmo tempo, isso tudo que você disse, então faz dar ainda mais sentido para a ideia de aquecimento, alongamento, né? Quer dizer, você não é indicado você simplesmente entrar no jogo. Não é? É bom esticar um pouquinho. Quer dizer, você dá aquela esticadinha, você dá aquele aquecimentozinho. Isso. Né? Já é melhor do que nada, né? Sim, porque você dá chance aí pros seus músculos e tem uma discussão grande se aquecimento... se sincronizarem aí. Tem uma discussão grande na educação física, assim, se aquecimento é relacionado com lesão ou reduz lesão. Parece que não faz diferença. Não tô nem pensando em lesão. Tô pensando em ir acordando o corpo mesmo. Sim, assim. de dar uma atividade. De dar aquela sincronizada entre o que tá mais em cima e o que tá mais embaixo, sabe assim? Se você pensar numa coisa bem comportamental, sim. Não fisiológica. Né? Não, mas tava pensando em lesão. Lesão, acho que também. Talvez mais o alongamento. É mais relacionado com condicionamento. Se você tá bem condicionado, você tem menos lesão. Se você tá com os músculos fortalecidos e tal, né? Dificilmente você vai lesionar mesmo entrando frio no jogo. Isso. Né? Mas eu sei que, por exemplo, alongar depois da atividade, mesmo condicionado, pode fazer muita diferença enquanto dor você vai sentir. Na motivação um pouco e tal. Mas pandicular é diferente. Pandicular é aquilo de manhã. Pandicular né? Então tem gente que não faz pandiculação de manhã
Em geral, são pessoas com mais dor crônica, que têm uma dificuldade de movimento. Porque pra ela vai ser meio que uma tortura, né? Então... Não, mas às vezes ela não sente dor, ela sente medo de sentir. Entendi. Então ela tá travando mais. Uma sugestão é tenta Entendi. se movimentar de manhã um pouco. Fazer com intencionalidade isso, né? E inclusive a gente coloca como higiene do sono. Tem pessoas que, por exemplo, têm muita dificuldade para acordar. Sabe, a pessoa até abre o olho, mas tem dificuldade de levantar na cama, não consigo. Uma saída inicial... não tem nada a ver com esse episódio, quer dizer, mas tem, né? Você que é especialista em sono, né? Existe algum ritual antes de dormir e ao acordar que um profissional de saúde do sono recomenda? Sim. Não, higiene do sono para dormir, já sabe, dormir num lugar mais escuro, com menos barulho, tirar o celular da frente, pelo menos meia hora, 1 hora antes, para não ter a luz. Certo. Então, a higiene do sono para dormir as pessoas conhecem. Certo. Tem umas dicas para acordar mesmo. Então, às vezes a pessoa, assim, se você tá privado de sono, aí você não consegue acordar porque você tem que dormir mais. Claro. Agora, supondo que você dorme mais ou menos a mesma quantidade de tempo, tá acostumado com o horário e tal... Tem gente que abre o olho e fica naquela... Mexa, você tem que fazer um ritual, sabe? Sim, aquela procrastinação inicial, pra sair da cama, né? Mas um jeito de você acelerar um pouco isso é espreguiçar, pandicular. Certo. Então, a pandicular ajuda nisso, assim. Sim, ajuda espreguiça de fato um pouco, a dar uma acordada no corpo. Movimenta, aí você vai se sentir mais motivado a levantar. Certo. Alonga um lado, alonga o outro. Então, deitado mesmo, assim. Deitado mesmo. Não, deitado mesmo. Você estica, tal... Você vai ver que você consegue levantar mais rápido. Com o olho aberto ou fechado? Tanto faz. E bocejar um pouco. Aí entra o bocejo. Certo. Porque eu expliquei a causa material e formal do espreguiçar. Tem a ver com essa paridade dos músculos e tal, né? Dos miotúbulos, né? Das camadas dos miotúbulos. Tudo bem. Então, é pra preparar você pro dia, né? Essa coisa. Boceja é diferente. Por que a gente boceja diferente? Tá. Por que a gente boceja? Então, imagina, você tá um tempão com a boca fechada dormindo. Certo. Né? O que acontece quando você tá com a boca fechada dormindo? Quando o cara não ronca, né? Assim. Ronca, Quando o cara ronca, o cara fica com a boca aberta bastante tempo. Sim, mas ele fica com... O ar passa com dificuldade na garganta. Certo. Né? Porque aí a hipótese, vamos deixar um artigo bem interessante, é uma hipótese térmica. Então, quando você está dormindo, a temperatura do seu cérebro aumenta. A temperatura aumenta em média 1,5 graus, que é bastante. Né? Deve aumentar a do corpo como um todo. Sim. E a do cérebro ainda mais. Isso. Então, e aí, por isso você, inclusive, sente mais frio, né? Sim. Assim, né? E aí a ideia, assim, principalmente de manhã, né? Você tem uma liberação no núcleo supraquiasmático, que é no meio do seu cérebro, de óxido nítrico. Onde? Núcleo o quê? Núcleo supraquiasmático. Supraquiasmático. Acima do quiasma óptico. Certo. Tá? O núcleo supraquiasmático é relacionado com o comportamento de ir dormir, é onde libera melatonina e tal. A harmonização do cérebro, e depois quando acordar, aparece o sol. Né? Ele libera uma pequena quantidade de óxido nítrico. O óxido nítrico, ele dá um sinal para o cérebro para bocejar. Óxido nítrico é a coisa mais fácil de fazer você bocejar. E aí você boceja, você abre a boca e põe o ar pra dentro, frio. E aí você esfria, principalmente a nuca. Certo. Tem um experimento muito legal. Eles colocaram um termômetro adaptado na nuca da pessoa, com ela dormindo, aí media o fluxo da temperatura. E depois pedia pra ela bocejar. Aí você via que a temperatura rapidamente na nuca caía. Entendi. Né? É bem interessante. Então, parece que... E aí vários animais fazem. Aí a nossa amiga cobra, que abriu o bocão. Sim. Né? Uma das razões é para diminuir a temperatura do cérebro. E também preparar você para o dia. Perfeito. Né? Então, temos 2 comportamentos dissociados, mas que acontecem junto. Isso. E o objetivo é preparar você para o dia. Muitas vezes acontecem junto, com o mesmo propósito, mas com causas diferentes. Com causas diferentes, né? E por isso eles podem ser desconectados. Certo. Então, uma recomendação final para o nosso amigo bancário: espreguice-se durante o trabalho, que você deve passar muito tempo sentado. É bom, né? Aproveita e levanta mais também. Levanta, cadeira, né? dá uma voltinha. Dá uma voltinha, isso. E de manhã se espreguice, que vai dar um pouquinho mais de motivação para você acordar. Se espreguice, ainda deitado, já começa a espreguiçar e bocejar. Sabe uma coisa que eu lembro? Agora, bem da infância, assim. Eu ouvia a rádio quando era criança, 2, 3 anos. Minha mãe colocava um rádio do lado pra eu dormir ouvindo o sonzinho. Certo. E acordar 5 da manhã. Pra quem não conhece, os millennials e os da geração Z, rádio é um aparelho eletrônico que se usava antigamente para ouvir podcast. Isso. Só que podcasts feitos por outros, né? Por empresas maiores, né? Exato. Só que o podcast tinha que ser ouvido no horário certo. Isso, você tinha que esperar o horário. Você não podia escolher o momento que você ouvia, não. Então, e aí você tinha um programa, era na Rede AM. O programa AM. Era o programa do Zé Bétio. Não sei Zé Bétio, claro. Você conhece o Zé Bétio? Clássico. Então, Zé Bétio é um clássico. Tô no interior, nos interior aí, todo mundo ouvia o Zé Bétio. E dava 5 da manhã,
5h30 da manhã. Eu ficava tão traumatizado, porque eu acordava com isso. Eu ouvia, assim, um som de ronco, o cara roncando, tal. De repente a mulher, acorda! Se ficar de bobeira na cama, vai água em cima. Verdade. E ela chegava e jogava água. Tchá! E ele acordava. Vai, sai fora água nele. Joga mais água. Vai. E vinha o Zebétio. Isso. O Zebétio, ele falava... Ô, dona de casa? Isso, assim? sim, ô, dona de casa, isso. Bom dia, meu irmão, minha irmã, bom dia, quinta-feira. Bom dia, dona de casa. Ô, dona de casa. Exato. Já denunciou muito na cidade, né? Muito. E, inclusive, o Zebétio faleceu há poucos anos, em 2018. Eu não com mais sabia de 90 que ele tinha anos. falecido. Com mais de Nossa, 90 anos. Né? Os ícones do rádio, né? Sim, o Zebétio é um... O Gil Gomes, o Gil era Gomes outro, também. Gil Gomes, né? eu assistia muito, ouvia muito Gil Gomes. Né? É interessante. Mas esse negócio é complicado. Tipo, a mulher jogar água no cara pra ele acordar. Não é um indicado, né? Não. Além de dar um pico de cortisol, você pode ter um estiramento muscular. Não é muito bom. Então, o pandicular... Né? Se for fazer uma nova versão do Zebétio, é colocar uma pessoa espreguiçando, assim, vai estimular você também a fazer. Tem o nosso Naruhodo, porque se bocejos são contagiosos, e isso acontece com espreguiçar. Espreguiçar também é contagioso. Então, se você se espreguiça, aumenta a chance do outro espreguiçar. Olha. Então, se você tem um programa de rádio, coloca alguém se espreguiçando. Esse, aquele barulho de você. Vamos Exato. ver se a gente conseguiu induzir alguém aí, a fazer também. Aí você vai fazer, vai ficar mais relaxado, e o seu dia melhora. E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte! E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. なるほど。 Esse podcast é apresentado por b9.com.br.